Deus seja louvado. Graças a Deus. Vamos dar mais um início a um culto para a honra e a glória do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão online. Vamos agradecer o nosso Deus através desses hinos e desse culto, que é um culto racional. Vamos louvar ao Senhor com o primeiro hino. Hino 367. Aleluia, glória a Deus. Louvamos ao Senhor com mais um hino, o hino 368. Glória a Deus.
Vamos louvar mais um hino, o hino 205. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse momento, vamos orar, vamos clamar a Deus. Fale com o seu Deus nesse momento. Apresente a tua oração. Creia que Ele é fiel para ouvir o teu clamor. Não importa a tua petição, mas clame a Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Senhor, glorificado, engrandecido seja o Teu nome. Venha perdoar nossas fraquezas, nossos pecados. Às vezes pensamos em coisas que não é devidas e falamos também em coisas que não deveríamos falar, meu Deus. Pai, o Senhor é soberano, poderoso, Pai. Jesus, venha ouvir o clamor do Teu povo. Senhor, são tantas petições, o Teu povo clamando pelo Senhor, porque há um Deus vivo, há um Deus soberano, há um Deus que conhece a estrutura do homem. Senhor Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor venha visitar, Pai, os Teus servos que estão em hospitais, estão ali, Senhor, enfermos, não somente também os Teus servos, Pai, mas eu quero pedir por todos os homens. Sim, Jesus, é lícito, é justo. Pai, visita aqueles que estão enfermos, entubados, devido a essa pandemia, essa doença, Pai, que está afetando esses últimos anos, não somente o Teu povo,
mas todos os seres humanos na face da terra. Pai, vai, Senhor, curando. Senhor, derrama o teu bálsamo sobre o teu povo, sobre aqueles que precisam de uma cura, aquele que foi diagnosticado com câncer, meu Deus, ou com outra doença, quem sabe uma doença cardíaca, Senhor, ou renal, mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Pai, vai visitando o homem desde a planta do pé até o fio do cabelo. Sim, meu Deus. Senhor, visita também aquela família que está atravessando um momento difícil, onde quem sabe o filho ou a filha daquele casal está ali passando, Senhor, por dificuldades, está se envolvendo no mundo das drogas. E nós sabemos, Deus, que isso está acontecendo em muitas famílias, Senhor, mas o Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele, Pai, que liberta, que desperta, Pai. Eu creio que o Senhor está ouvindo o clamor, a oração daqueles que estão orando pelos seus filhos, até quem sabe a família ali está orando por aquele pai de família que, Senhor, que é dependente químico, está perdendo a família por causa das drogas, por causa da bebida. Mas, Senhor, vai ao encontro nesse dia, Pai. Visita aquele que precisa, Pai, do teu poder e do teu alcance, onde o homem não alcança, mas o Senhor alcança. Pai, traz a existência de um milagre. Deus, lembra das tuas promessas em nome do Senhor Jesus. Socorre aquele, Pai, que tem pedido socorro, tem pedido o teu auxílio. Vivemos uma época, Pai, que parece que a tua palavra, aquele que clama a Deus, aquele que tem fé no Senhor, parece que virou conto de carocha, Pai. Parece que virou uma fantasia, uma ficção, onde nada mais é real, devido à época que estamos vivendo. Mas a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor voarão como águia. Aquele que espera, Pai, no Senhor, renovarão as suas forças. Então renova aqueles, meu Deus, que ainda esperam, que clamam ao Senhor dia e noite, que fez um propósito contigo. E eu creio, meu Deus, que a resposta da tua parte, a resposta do Senhor, aquele que clama, é a tua palavra que diz, não sou eu. Visita também, Pai, o que está desempregado. Abençoa aquele pai de família, ou até mesmo jovem, ou aquela mãe, Senhor, ou aquela viúva que ficou viúva cedo, mas ela tem que cuidar dos seus filhos. Abençoa ela, que nesta manhã, Pai, meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Vai ao encontro daquele que precisa, vai abrindo porta. Sim, Jesus, vai abrindo porta. O Senhor é aquele que conhece a necessidade do teu povo, Pai. Deus, visita aqueles que estão viajando, vai guardando ele de todo mal, aqueles que estão passando por, sabe, meu Deus, crises existenciais, é sofrimento, é aquele sofrimento que está fazendo quase o teu servo, aquela pessoa entrar, meu Pai, num colapso, querendo entrar em depressão, querendo se trancar no seu quarto, porque já está acreditando que nada mais dá certo, não querendo mais fazer as suas obrigações. Aquele que já não tem mais vontade de nem estudar, nem para o trabalho, já começou a faltar no trabalho, porque a depressão está começando a alcançar ele. Mas hoje eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo espírito maligno que está afligindo aquele homem ou aquela mulher, ou aquele jovem, Deus. Senhor, não permita que depressão, pensamentos malignos, pensamentos, Pai, que coloca a pessoa para baixo, venha, Senhor, abater, mas venha colocar por terra hoje, e que a tua palavra prevaleça. Então fortalece esse também, dá força, Pai, dá entendimento àquele que clama ao Senhor, aquele que está desanimado, Senhor, fortalece, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos dar os recados. Aleluias. Aos cultos presenciais,
todos os domingos, às 10 da manhã, às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20, e os sábados, às 10 da manhã, culto com as mulheres, culto com as irmãs. E às 16 horas também, culto com os jovens. Cultos online de segunda a sexta, das 10 às 14 às 20, sábado às 10 às 14, às 16 e às 20 horas. E sábado e aos domingos, às 10 da manhã, às 14 às 18h30. E oração todas as segunda-feiras às 19 horas. Aulas de músicas todos os domingos às 8 horas da manhã. Compareça, por favor, se tem vontade de aprender música, traz o seu filho, né? Até o irmão ou a irmã mesmo também pode participar. A mesa do amor também. Trazer, por favor, em nome do Senhor Jesus, trazer alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, né? Você pode socorrer uma família, aquele que precisa da tua ajuda. Faça isso. Tudo o que Deus te tocar, faça, para a honra e a glória dele. Também a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristan.org.br, onde você pode comprar um inário, uma Bíblia. Glória a Deus. Também, aproveitando aqui, antes de finalizar os recados, tem ali a igreja do bairro do Limão, onde quem vai atender ali futuramente será o irmão Saulo, eu também, o irmão Cosmo. Então, aqueles que sentirem ali de ajudar para finalizar a reforma, estamos crendo que dentro de 30 dias ou 35 dias, no máximo, a igreja estará pronta para receber os irmãos que moram ali na Zona Norte, o centro, um pedacinho ali da Zona Oeste. Quem que se sentir de Deus assim para ajudar, voluntário ali para ajudar naquela final daquela reforma, procure o irmão Saulo, eu, ou até mesmo o irmão Rodrigo também, tá certo? Esses são os recados, irmão. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para entrar na palavra. O hino 206.
a Deus. Antes de entrar na palavra, quero ler aqui os dados bancários aqui. Nosso irmão Bruno está colocando ali já na tela um banner. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 34, chave Pix alfaville@ccacristã.org.br. Glória a Deus. Que você sentir de Deus, oferte a casa do Senhor para a manutenção da sua obra. Aleluia. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 12. Tem assim como título, A Visão Celestial, o Espinho na Carne. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele conhece o homem. O apóstolo Paulo, ele estava falando dessa palavra que ele conhecia uma pessoa que foi arrebatada até os céus. Eu não sei se algum dos nossos irmãos que estão online tem uma ideia do que é o arrebatamento, né? Outros talvez entendam. O arrebatamento é algo quando a pessoa ele está acordado, né? Ele não está sonhando, ele não está sonhando. Alguns pensam que a pessoa teve um sonho, não é. Ele não está sonhando, ele está ali, ó, acordado, mas Deus arrebata ele. Deus revela para ele o que Deus quer revelar. Nesse caso aqui, para essa pessoa, Deus revela o paraíso. Ele visitou, Deus arrebata ele, foi que nem João, o apóstolo João, quando Deus revela para ele o Apocalipse. João foi arrebatado, João não teve um sonho, João não estava dormindo, como alguns pensam. Não, João não estava dormindo. Assim, essa pessoa que Paulo também fala. E ele tem essa revelação, Deus revela para ele, ele é arrebatado e ele conhece o paraíso. Aí alguém fala assim, mas o que Deus revelou para ele, porque não está escrito? Realmente, tanto que tem uma resposta do apóstolo Paulo aqui, que Deus, você vê que o apóstolo Paulo diz o que foi dito a ele, palavras inefáveis, o que não é lícito a dizer ao homem, ou seja, assim, foi revelado somente para ele, mistério, né? É um mistério.
Claro que isso pode acontecer com você, comigo. Deus pode revelar algo para você, te arrebatar os teus sentidos e te passar algo que ele irá falar, isso aqui não é para passar para ninguém, é um mistério entre eu e você. Coisas do divino, coisas de Deus. E muitos não entendem. Alguns falam assim, por que Deus revela algumas coisas que não é para falar? Pois é, tudo tem seu tempo. E nesse caso aqui, foi algo que Deus passa para essa pessoa e ele fala ainda assim, ó, de um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E interessante que Paulo fala assim, Paulo claro que está falando dele mesmo, e ele fala que para ele não se exaltasse, né, para ele não ficar soberbo, aquela pessoa soberba, porque Deus me usa, porque Deus me dá uma revelação tal, porque Deus me revela isso, Deus me dá o dom disso. O próprio apóstolo fala assim, ó, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muitos acreditam, aqui tem alguns estudiosos bíblicos, né? Entram em um certo desacordo, que alguns acreditam que é uma enfermidade, outros acreditam que são perseguições, né? Por causa do evangelho que Paulo sofria perseguições. Uns até já chegaram a dizer que o apóstolo Paulo ele sofria um flagelo de um espírito imundo. Eu já deixei a minha opinião, certeza que não era isso. Fica entre uma enfermidade ou quem sabe a perseguição naquela era apostólica, devido ao Império Romano, né? E outras pessoas que se levantavam contra o cristianismo. Então Paulo não revela o que é, ele só fala assim, um mensageiro de Satanás. Eu tenho certeza que não seria um espírito maligno, mas não é isso que eu quero dizer aqui. Né? Nessa mensagem que eu quero dizer o quê? Que tudo que nós passamos nessa vida, né, se você serve a Deus, o próprio Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições. Nada contra, mas às vezes eu conheço pessoas e também ouvimos algumas pregações de alguns lugares, de algumas pessoas que dizem assim, se você passa por sofrimento, se você passa por algumas provações, privações dessa vida, provavelmente porque você não está agradando a Deus. Aí tem pessoas que acreditam naquilo e tem uns ficam desesperados e uns têm entendimento e falam, não é isso, e é verdade, porque o nosso próprio Jesus, ele diz assim que nesse mundo tereis aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, calma aí, então tem uma controvérsia, alguns dizem, algumas pessoas do nosso presente século dizem assim, se você está passando por dificuldade, é porque você não está servindo a Deus corretamente, porque você não é uma pessoa justa diante de Deus, você está em pecado encoberto, e começa a falar, e vai falando. Enfim, tem pessoas que acreditam nisso, a pessoa fica desesperada, e tem pessoas que vai até o outro e fala assim, então, o que eu devo fazer? Uma vez eu escutei uma irmã pregando, a irmã, Deus usava ela muito, e ela foi vítima de uma situação dessa, ela mesma falou, ela testemunhou, isso não foi muito tempo não, alguns meses atrás, e ela falava assim que ela chegou pertencia a uma determinada igreja, e ela passava por tanta dificuldade, e aquela pessoa dizia, né, ministrava na igreja e dizia assim, se você está assim, é porque você está em falta com Deus, então faça um propósito, faça um voto, faça o seu voto, hoje o voto é um valor X, eles ainda davam um valor, e ela ali desesperada, ela falou que chegava a fazer até empréstimo, né, para poder dar aquele valor naquela igreja. Então, e ela falou que foi a vida dela praticamente assim, enquanto ela estava naquela instituição, ela fazia isso. E ela falou que uma certa vez ela foi acometida de uma enfermidade e ela ficou ausente dessa instituição por alguns dias. Aí ela falou que sentia falta de ouvir uma palavra, sentia falta de uma visita. Aí ela parece que mandou uma mensagem para aquela pessoa que era o líder daquela instituição,
E a pessoa falou, não, tá tudo bem, tá tudo em paz, fica tranquilo aí, Deus vai te dar a bênção. Aí depois a pessoa mandou uma mensagem, só que não esquece de fazer o seu voto. Aí ela falou que naquele dia ela despertou. Aquele dia ela despertou, ela falou que começou a falar com Deus. Falei, poxa, eu fiquei tanto tempo assim, ali fazendo isso, tentando dar o meu melhor, e hoje eu estou enfermo e me encontro abandonada, né? E a pessoa ainda fala dessa forma, que não vê a hora de eu voltar para poder cumprir com meus votos. Irmãos, irmãs, a obra de Deus ela é tremenda. Quando anunciado, ajuda a obra do Senhor. É algo que Deus põe no teu coração, algo que Deus toca em você. Nem sei porque eu nem quero falar disso, não tem nada a ver com a pregação, mas é algo que Deus assim me fez sentir aqui de falar dessa parte. E quando Deus quer operar na sua vida, Deus vai te despertar. É claro, para você despertar, você tem que ter um propósito com Deus. E seu propósito com Deus, muitas das vezes, esse voto com Deus que você fez, muitas das vezes é um voto particular e não inclui o setor financeiro. É claro, se a pessoa também quiser fazer isso, amém, fique em paz. Isso é o particular de cada um, mas você não pode ser encurralado de uma certa forma. E essa irmã, ela se libertou, ela falou que naquele dia, ela chegou e falou assim, a partir de hoje eu vou congregar em um lugar, que eu vou realmente fazer o que Deus põe no meu coração. E a vida daquela mulher mudou, que ela virou, antes ela não era pregadora, ela não pregava, e quando eu conheci ela estava pregando e ministrava muito. É isso que eu quero dizer, meu igreja. O particular que Deus vai ter com você, é com você. Não adianta a pessoa de outro lado tentar fazer a sua mente te levar por outro caminho, que é apenas agradável aos homens. E está tudo bem. E detalhe, tentar colocar uma opressão na sua mente, dizendo, se você não faz isso, você está errado. Porque você está em falta com Deus, e não é. Porque Paulo, se fosse assim, coitado de Paulo, então Paulo era o pior dos piores, então, embora ele mesmo falou, eu sou o maior dos pecadores, Paulo mesmo disse isso, mas ele não estava dizendo assim que ele errava todo dia, que ele era uma pessoa ruim, maligna, mas ele dizia, eu sou pecador porque todo dia eu preciso do perdão de Deus. Então, igreja, e agora vem o segredo dessa mensagem aqui. E muitas das vezes, para você alcançar o que Paulo falou aqui, aí é um particular seu, é um particular meu com Deus. Porque quando ele diz assim, ele fala assim, ele fala no versículo 8, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo entrou num propósito com Deus e falou, Senhor, o que está acontecendo? Olha, tem hora, Senhor, isso aqui está me afligindo. Sabe qual foi a resposta de Deus a Paulo? Também pode ser para mim, para você nesta manhã. Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, pois para que em mim habite o poder de Cristo. Deus falou, respondendo para Paulo, que a graça do Senhor bastava para ele, e que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza dos homens. Sabe o que é isso? Sabe qual que é esse particular, igreja? Sabe o que é, irmão? Você que está online, a irmã que está online, servo de Deus, sabe qual que é isso? É quando você entra na presença de Deus. Você está fazendo a obra do Senhor, e isso é claro, isso é entendido para quem tem essa experiência. Se a pessoa ainda não tem essa experiência, irmão Cosme, eu me sinto tão atribulado, mas eu não me sinto renovado, eu não sinto a presença de Deus. Então eu vou te passar essa receita hoje aqui, 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça te basta, assim diz o Senhor, porque ela se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então é necessário você entrar num particular com Deus, num propósito com Deus. Você vai experimentar essa graça, sabe quando? Quando você entrar ali naquele propósito, começar a falar com Deus em oração, o meu Deus vai te responder. O meu Deus, ele vai, se ele quiser, claro, como eu sempre digo, Deus ele tem um particular com cada um. A obra que Deus tem na tua vida, na minha vida, não vai ser a mesma coisa, porque senão a Bíblia diz que somos diferentes, porque Deus ele quer fazer algo na vida de cada um particular. Então você quer ter essa experiência. Crises existenciais sempre vai ter. Tem um momento que você vai chorar,
A palavra do Senhor diz assim que é momento realmente para chorar. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que é momento para rir. Há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, de se abraçar. Então há um tempo para todas as coisas. Só que para você entrar, entender o que Deus tem, a crise ela vai vir, vai ter aquele momento que você vai chorar, como eu já disse. Tem um momento que você vai se alegrar, você vai rir. E para isso você tem que compreender, você tem que estar entendido da presença de Deus, para que o inimigo ele não põe na tua mente que não te resta mais nada, para que o adversário da tua alma e da minha alma não diga para você, que faça você entender, olha só você não vai mais a lugar nenhum, olha o que você está passando, olha só, até os seus parentes te desprezam, olha quem é você. Você acha que vale a pena esse negócio aí de tentar ser evangélico? Olha só, esse negócio já passado, isso aí talvez foi bom lá na década de 80, década de 90, mas agora esse negócio de evangelho, esquece isso. Esqueça não, irmão. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te dê graça, mas para você experimentar essa voz, esse poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é crise que vai te distanciar de Deus, porque o apóstolo mesmo já tinha falado anteriormente, ele diz assim aos romanos, ele escreve a Romanos e diz que não é a fome, não é a potestade, não é a espada, ou seja, nem a própria morte, nem os anjos vai te afastar do amor de Deus. Então creia que o meu Deus ele tem o melhor para você. Mas estão dizendo, se eu estou passando por tribulação, se eu estou passando por dificuldade, é porque eu estou em pecado, é porque eu sou uma pessoa falha e Deus não me ama. É mentira. Atende isso aqui, versículo 9, guarda essa palavra e pratique essa receita, para você ouvir, para você sentir que a graça de Deus ela te invada. Começa a buscar a Deus, porque não adianta eu pregar aqui e ficar apenas uma palavra ao vento, porque a palavra de Deus também quero deixar bem claro aqui, que a palavra de Deus ela não vai ficar ao vento, ainda que alguns apenas ouça, mas não guarda no seu coração e não pratica, porque a palavra do Senhor também já disse, Jesus disse na tua parábola, que uns receberam a palavra e logo não deu fruto, estava ali ao caminho, logo veio as aves, comer aquela semente. Aquele que recebeu a palavra, que estava como fosse nos espinhos, os pedregais, logo foi sufocado por os cuidados desta vida. Então, qual é a boa terra? Você é a boa terra? Que terra você é para receber a palavra de Deus? Então, nada vai te afastar. Apenas olhe para Deus e fala, Senhor, eu quero sentir a tua graça, eu quero sentir o teu poder me aperfeiçoando, porque se ele fala, minha graça, ela te basta, Paulo. Irmão, irmã, a graça do Senhor te basta, e o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Sabe como que é isso? É você ali na obra dele, é você buscando ao Senhor, ainda que você fale, Senhor, mas eu só oro, eu só intercedo pelas pessoas, tá ótimo, continue fazendo isso, em nome do Senhor Jesus, porque a graça do Senhor te basta e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza e ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos todos juntos vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, por mais a Tua palavra que falou com o Teu povo, pelos hinos que foram louvados. Continua falando com a Tua igreja. Senhor, vai continuar visitando visita aquele que precisa. Senhor, não é a fome, não é desemprego, não é perseguição, não é nada que vai afastar do Senhor, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que foi onde foi pregado, que a Tua graça nos basta, onde o Seu poder é aperfeiçoado em nossas fraquezas. E Ele ainda fala, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mas Paulo quer dizer isso porque Ele está ali com o Senhor, Ele está na Tua presença, Ele está te buscando. O homem só vai se fortalecer quando ele está na Tua presença. O homem sozinho não vai conseguir ir a lugar nenhum, meu Senhor. O Senhor sabe disso. Então abençoa, visita o Teu povo hoje, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Louvemos o hino
290. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais um culto. Que o Senhor abençoe a todos vocês que participaram. Sejam visitados por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu. E santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos permitas cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.